Apesar da proibição de internações compulsórias no Brasil, casos de pessoas com doenças mentais que apresentam risco devido a episódios de violência devem ser levados para a justiça. Mas a falta de efetividade do poder público e a burocracia dos planos de saúde podem ter motivado a morte de um homem em Lagoa Santa, na Grande BH, segundo familiares da vítima. Os relatos da família de Roberto Boris Simeonoff, morto pelo filho aos 56 anos, trouxe a discussão sobre o tratamento de pessoas com doenças psiquiátricas. O jovem de 25 anos sofre de esquizofrenia. Para os familiares, o crime poderia ter sido evitado se o rapaz estivesse internado, o que chegou a acontecer várias vezes, mas sempre por prazos curtos. O plano de saúde dele não cobria mais de 30 dias de internação. Esquizofrenia é um transtorno psicótico que atinge 1% da população e vai ser caracterizada basicamente por delírios e alucinações. Delírio é uma alteração do pensamento, aquele famoso não está falando nada com nada, a pessoa acha que é um ET, acha que é uma entidade, enfim, ela perde essa noção da realidade. Alucinações já seria uma alteração dos sentidos, então a pessoa escuta vozes que não estão ali, vê alguma coisa que não está ali, e além disso, um retraimento social. O tratamento de transtornos mentais era baseado na internação em manicômios, como o que funcionava aqui dentro do Hospital Galba Veloso, em Belo Horizonte. Com o avanço do movimento da luta antimanicomial, essa prática foi abolida. Em 2001, uma lei aprovada no Congresso resultou no fechamento de unidades do tipo. Quase 20 anos depois, uma nova legislação proibiu também a internação compulsória em clínicas de reabilitação. Mas especialistas explicam que em casos como o do filho de Roberto, em que a pessoa é violenta e não aceita tratamento, há maneiras legais para internar o paciente. Este advogado orienta os familiares a tentar o processo de interdição na justiça. Com isso, os direitos da pessoa doente são transferidos a um familiar ou responsável que pode requerer a internação. Caso o paciente não seja interditado e apresente riscos à segurança de outros, o Ministério Público deve agir e assegurar a internação da pessoa. E no Ministério Público fazer com que o promotor ande com o processo, e se o promotor não andar com o processo, vá à Corregedoria do Ministério Público, ao Conselho Nacional do Ministério Público. Para o especialista em saúde pública, os planos de saúde são obrigados a concluir o tratamento dos pacientes, inclusive com o cumprimento total do tempo de internação, determinado pela equipe médica. A inversão do ônus da prova é deles, é o Código de Defesa do Consumidor. E não existe tempo de internação. Eles assumiram o risco da carteira, então eles têm que pagar. A sociedade tende a entender não só o esquizofrênico, mas as pessoas com algum tipo de sofrimento mental como sendo mais violento, mas isso não é realidade. A pessoa em sofrimento psiquiátrico, ela está muito mais propensa a ser vítima de maus tratos, vítima da sociedade, de preconceito, do que praticar contra a sociedade. O Ministério Público informou por meio de nota que acompanhava o caso desde o ano de 2020 e que uma medida protetiva foi conseguida para a avó do jovem. O Centro de Atenção Psicossocial informou ao MP, nos relatórios pedidos, que o tratamento estava evoluindo. Familiares do rapaz se recusaram a comparecer ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social quando chamados, sob a alegação de que não havia necessidade de acompanhamento e que o desfecho trágico foi imprevisível, já que pai e filho tinham um bom relacionamento. Por fim, o MP afirmou que não havia um pedido recente de internação involuntária do jovem, assim como nunca foi emitido laudo psiquiátrico que indicasse o quadro. Depois do intervalo, o Anel Rodoviário de Belo Horizonte vai receber um conjunto